É momento de reflexão. Pense, analise e reflita comigo sobre as organizações que nos representam. Por exemplo, a ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada com o intuito de organizar e promover a paz e segurança entre as nações membros. Este é o objetivo central da ONU após a Segunda Guerra Mundial. Mas nos últimos anos não estamos vendo isto. O que estamos vendo é o promover da desordem, movimentos financiados pela ONU entre os países membros, movimento de desordem nos países com a promoção e promulgação da LGBT e dos direitos humanos e das ONGs. O movimento LGBT, por exemplo, no Brasil, querem impor nas escolas públicas brasileiras sobre as crianças ensinos de ideologia de gênero, quebrando a identidade de cada criança, dizendo que o gênero não está ligado ao sexo masculino ou feminino. Ela pode ter o gênero que quiser, independentemente do sexo. Querem quebrar ou deixar as futuras gerações sem identidade, quer quebrar a identidade das crianças, das pessoas. Também a ONU está promovendo o caos lá no Oriente Médio, por exemplo, fazendo sanções contra Israel, contra Jerusalém, querendo dividir Jerusalém, o Unesco declarando que o Monte Santo, aquele Monte Moriá, lá onde Abraão ofereceu Isaac, onde estão as mesquitas de Omar, não é direito de Israel, querendo desvincular Israel daquele Monte Santo, aquela terra de Hebron. A terra de Hebron, Abraão comprou de Efron, perante os filhos de Éter, para sepultar Sara. A cova de Maquipela está lá no Monte Moriá, lá no Monte de Hebron. Lá foi sepultado Isaac, Jacó, Raquel, Sara, Abraão, os pais de Israel foram sepultados lá. Lá é direito comprado por Abraão. Aquela terra é toda de Israel e estão dando aos palestinos, que são nações inimigas de Israel, que não querem nunca fazer paz com Israel, porque os palestinos e os islâmicos, eles pregam que devem matar os israelitas e os cristãos, matar os judeus e os cristãos, e todos os infiéis, principalmente judeus e cristãos. Estão degolando os cristãos lá no Oriente Médio e a ONU faz vista grossa com o que esses palestinos e islâmicos e radicais fazem contra os cristãos. Porque, na verdade, o mundo é contra Deus, é contra Cristo, é contra a sua palavra. Então o mundo está se levantando contra tudo que representa Deus. Por exemplo, estão se levantando contra Israel, porque é uma nação que tem fundamentos bíblicos. Então, eles querem erradicar o nome de Deus sobre a terra. Mas Deus um dia vai julgar todas as nações do mundo, porque espalharam Israel pelo mundo e dividiram a sua terra. E também vai julgar Israel pela sua descrença em Cristo. Mas a ONU está promovendo um caos social no mundo, com respeito a ensinamentos de ideologia de gênero, promovendo a LGBT por todo o mundo. E também os direitos humanos, com os seus valores torcidos, estão promovendo o caos e desordem social no Brasil e em todos os países de terceiro mundo, os pobres. Os direitos humanos, juntamente com essas ONGs que representam e que defendem os maus, os maléficos, os criminosos. Pois com a desordem que promovem, defendendo, soltando e promovendo os criminosos, premiando os criminosos, os países estão inseguros
numa desordem total e caos social. Valores invertidos, onde a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. O cidadão de bem cercado, acuado e inseguro, presos nas suas casas, quando os criminosos estão livres, soltos e armados para fazerem o que quiserem. Pois os direitos humanos defendem a estes com unhas e dentes, pois os seus lobistas são poderosos para defenderem o mal. Criminosos recebem salários, são premiados na cadeia e, quando são mortos, seus familiares são indenizados. Quando o cidadão de bem, a vítima de qualquer atrocidade, a vítima que foi vitimado por um criminoso, não recebe salário e nem ajuda, nem assistência nenhuma dos direitos humanos. Eles não trabalham pela justiça, nem pelo cidadão de bem. Eles não trabalham pela justiça, nem pelo cidadão de bem, nem pela nação, mas trabalham sim pelo mal, pela desgraça, pela desordem, pelo caos social, contra o cidadão de bem e contra uma nação inteira, onde honestos e honrados, pessoas que pagam os seus impostos e que cumprem os seus deveres cívicos, os seus direitos são desprezados, os seus direitos são desprezados, os seus direitos não são honrados. Os direitos do cidadão de bem, eles não têm. O cidadão de bem não tem direito perante esses órgãos defensores do mal. Mas os criminosos e corruptos são defendidos. Os criminosos e corruptos, eles são defendidos e são premiados para fazer o mal. No Brasil, por exemplo, é incentivado a praticar a injustiça, a praticar o mal, porque eles não fazem justiça contra os criminosos. Mas quem tem o poder na mão devem destituir estes maléficos, malignos e malvados e restaurar a justiça como um todo para toda uma nação. Pois a corrupção e a injustiça é um mal que destrói qualquer sociedade. Os brasileiros devem agir quanto antes para impor a justiça nessa pátria, porque se permanecer desta forma, toda a sociedade será destruída, porque a injustiça e a corrupção destrói qualquer sociedade. Na palavra de Deus está escrita que quando os malignos governam, os ímpios circulam por toda parte. Mas quando a paz e justiça, quando a aplicação da justiça, a nação prospera e a paz e segurança para sempre. Vamos prezar pela justiça e vamos punir os corruptos, os malvados, os criminosos. A pátria tem que sobressair acima da criminalidade. Nós precisamos que haja pessoas de bem, haja pessoa cidadã de uma pátria, pessoa estadista, que entre no Brasil, estadistas, pessoas que pensem na nação. Eu penso que quem tem o poder na mão hoje, que deve agir no Brasil, é o Exército Brasileiro. Voltar-se ao regime militar, para destruir estes maléficos e malvados corruptos que estão destruindo a nação e que não querem a justiça em nossa pátria. Que a justiça seja feita à nossa pátria, seja feita aos cidadãos brasileiros e que a corrupção, o crime, a injustiça, os homicídios, os malvados, os escandalosos, os prevaricadores, os traidores da pátria sejam punidos com o devido rigor da lei.
Eu sou plenamente a favor que os militares tomem posse do poder brasileiro e que imponham a justiça e a ordem em nossa pátria, porque da forma que está não poderá continuar, onde todos os cidadãos cumpridores dos seus deveres cívicos, pagadores de impostos, estão encurralados, presos por causa dos criminosos que estão soltos por todas as ruas. Eu peço que ao Exército Brasileiro que está com o poder na mão hoje, porque ninguém está mandando no Brasil hoje. Hoje há uma desordem total, tanto na justiça como em todos os cantos. A desordem está muito grande, quanto na política, quanto na justiça, a desordem está grande. Então eu penso que está no momento do Exército Brasileiro tomar posse da nossa pátria e impor o regime militar e impor a ordem sobre a nossa pátria. É o meu pensamento de hoje. Que Deus nos ampare e nos abençoe e que possamos compreender que precisamos de justiça na nação. Jesus nos abençoe. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.